Então, bom dia. Primeiro, uma satisfação estar aqui, né, reencontrando muitos amigos, né? Satisfação rever ele, Rodrigo, Sérgio, enfim, muitas pessoas. Eu vou fazer um breve comentário sobre algumas coisas. Eu fiquei na dúvida quando o Agnaldo me mandou mensagem sobre voltar a falar dos milagres, né? Que eu também voltei a estudar depois do mestrado, né? Tenho a grata satisfação do Agnaldo sempre me acompanhar ao longo de todas as bancas que eu participei, ele estava lá, desde a graduação até... E na época eram 2 monografias na UNB, viu? Então eu participei na graduação de duas monografias, 2 bancas. Então o Agnaldo sempre esteve comigo, então é uma alegria. Mas eu também tenho trabalhado nos últimos tempos um pouco sobre essa questão da liberdade religiosa, principalmente dentro da noção do Estado laico, e trazendo algumas reflexões, dado a predominância, que tem ocorrido, pelo menos dentro da cultura ocidental, da tradição que é conhecida como tradição liberal. Eu vou ler alguns pequenos trechos, eu vou tentar seguir, pelo menos o Agnaldo, quando ele me passou a ideia, né, de fazer um panorama geral para a gente poder ter mais tempo de discussão, né? Então, a minha ideia, que foi sempre uma intuição que eu tive, é que as teorias de laicidade que estão presentes, elas trazem o que eu chamo de uma assimetria, né, do ponto de vista para os dos não religiosos em relação às pessoas religiosas, no sentido epistêmico, né? E, no final, essa assimetria ela impacta também numa assimetria do ponto de vista da vida, portanto, o grau de inserção, participação, de possibilidade dessas pessoas dentro de uma sociedade democrática, né? Enfim, hoje em dia, uma das tentativas mais promissoras de tentar trazer esse debate do ponto de vista do liberalismo é de uma autora francesa que hoje dá aula, na verdade, em Oxford, uma autora chamada Cécile Laborde, né? Ela, desde 2015, né, tem trazido vários livros sobre isso, e ela faz parte de uma tradição que é conhecida nos Estados Unidos como liberalismo igualitário, que é o liberalismo, pelo menos, mais frequente, né? São 2 pessoas bem conhecidas dele, o John Rawls e o Dworkin, pelo menos, que tem uma forte influência dentro das discussões políticas e jurídicas também. A Laborde, ela desenvolve um novo tipo de secularismo, criticando as tradições liberais anteriores a ela, porque ela mesma reconhece que, de fato, o liberalismo, historicamente falando, produziu algumas teorias. A gente poderia colocar também o Habermas, embora, né, algumas pessoas acham que não deveria, mas dá para colocá-lo também. Não levou a sério, essa é uma expressão que ela usa no artigo 2017, não levou a sério os problemas que as pessoas religiosas levantaram acerca de questões éticas, principalmente questões éticas, né, dentro da vida social, mas que envolvem outras questões também. Então ela acha que houve um certo desprezo, como se a participação religiosa a priori já não fosse tão bem vista. Então ela leva em consideração que o liberalismo deveria repensar toda a sua visão em relação à religião, porque a religião deveria ser levada a sério dentro do debate público, né? Inclusive o próprio Habermas fala isso em relação ao Rawls, né, quando ele escreve um artigo lá em 97, depois o Habermas escreve em 2005, né, um texto sobre isso, falando que a tradição liberal ela realmente não entendeu o papel e a importância da participação religiosa. Os princípios liberais que devem ser levados em consideração são basicamente sempre 3, né, que é a igualdade, liberdade, que é um princípio básico de todo liberalismo, e, segundo a Laborde, porque isso está em Locke, mas isso é trazido para a tradição liberal, a ideia de que somos todos racionais, portanto, todo tipo de decisão política ela tem que ser acessível do ponto de vista da justificação. Então você tem um elemento da igualdade, da liberdade, mas tem um elemento epistêmico também, que a justificação das decisões tem que ser acessíveis às pessoas que são afetadas por essa decisão, seja pelo Estado, mas principalmente pelo Estado, mas obviamente isso passaria também para as pessoas que participariam do debate que influenciaria a decisão estatal. Enfim, a resposta de Laborde permitiria uma liberdade religiosa mais inclusiva e dinâmica, que ela considera o liberalismo menos inclusivo, pois não haveria um fechamento absoluto à religião. Para tal intento, sua estratégia de desagregar a religião em partes as quais poderiam ser avaliadas separadamente quanto à aceitabilidade ou não dentro do debate público, que chama de tese da desagregação.
Então, para você poder, então, entender melhor a participação da religião dentro do espaço público, você faz o seguinte, não, vamos dividir a religião em partes. E aí a gente analisa cada parte, vê o que é compatível ou não. O que for compatível, a gente engloba totalmente. O que for incompatível, a gente faz um filtro, engloba em parte e não acessa no todo. Segundo ela, isso geraria mais inclusividade ou inclusão do ponto de vista religioso, do que você fazer a religião como uma caixa fechada, né? E aí ou é o tudo ou nada, né? Então você quebra em partes, e aí você analisa as partes e vai vendo o que pode ser agregado ou não dentro do debate público. Walter Stoff apresenta lá num debate muito famoso com o Audi, né, em 97, que a democracia liberal tem 3 pontos, que ele chama de equal protection, né, proteção, questão da igualdade, equal freedom, né, do ponto de vista da lei, e a neutrality, que é a ideia de que a religião, os estados e a política não podem impor algum tipo de visão de mundo para as pessoas. Então, é conhecido na linguagem de Rawls, ele chama de as religiões não podem adotar teorias compreensíveis. Teorias compreensíveis são teorias que se fundamentam na ideia de bem. Então, o Estado não pode impor nenhum tipo de visão de mundo, principalmente nenhum tipo de visão de mundo que leve ao bem. Tá certo? As pessoas têm que ser perfeitamente livres para escolher o bem que elas quiserem e escolher a visão de mundo que elas quiserem. A própria Laborde se inclui dentro da tradição liberal, né? Em última instância, a Laborde busca preservar todos esses 3 elementos dentro da sua proposta de secularismo, de tal sorte que o Estado liberal retire qualquer tratamento especial dado à religião, fornecendo o que ela define como igual liberdade e neutralidade do Estado frente à religiosidade. Aqui uma outra tese do liberalismo muito famosa, que Rawls defende, mas Burke trabalha muito forte isso, que é a ideia de que a religião ela tem que ser vista como qualquer outra forma de visão de bem de mundo. Então a gente chama de tratamento não especial ou não especialidade da religião, que a religião ela seria igual, alguns autores são até meio radicais, né? É igual você, por exemplo, sei lá, ser ambientalista. É igual você ser amante dos animais. Então a religião está no mesmo patamar de tudo isso, que seriam visões gerais de bem. A base do liberalismo igualitário se funda em 2 aspectos sobre o Estado. Ele não pode adotar teorias compreensivas, não pode se alinhar a nenhuma concepção de bem, e o Estado não protege somente crenças religiosas, mas qualquer crença. Laborde propõe que a neutralidade, então, ela não pode se confundir com uma tese muito forte nos Estados Unidos, que é conhecida como o Muro da Separação de Thomas Jefferson, que é a ideia de que há um separatismo muito radical entre Estado e religião, e aí cada um livremente tem sua vida seguida de forma autônoma. Mas pode ser interpretada, a neutralidade, como a não adoção por parte do Estado de teorias acerca de bem ou de escolhas sobre como viver em prol do bem. Por isso a autora francesa acredita que sua teoria só permite interferir nas práticas acerca de um bem se estas colocarem em risco direitos alheios, havendo inclusive liberais que criticam posturas, por exemplo, como a da França. Então, Laborde acredita que faz parte do poder estatal, mesmo que as definições aqui sejam mais controversas, lidar com questões como religião e justiça, não implicando em problemas com a neutralidade, pois esta não é afetada pelas intervenções do Estado sobre a religião em si, quando, por exemplo, né, o Estado age regulamentando as coisas, enfim, analisando, por exemplo, se houve crime ou não por parte de uma pessoa religiosa, se o Estado vai fornecer ou não vai fornecer dinheiro para uma instituição religiosa. Quando o Estado regula isso, na visão dela, ele não está interferindo, o Estado não está interferindo na religião, porque ele não estaria, tecnicamente, adotando nenhuma postura de bem. Não apenas isso, haveria uma ética liberal, moralidade sim derivadas de seus princípios, logo, a imposição de valores liberais implica consequências derivadas de uma base, o que não seria uma violação do princípio da neutralidade. Então ela fala assim, diferentemente da tradição liberal antiga, que fala que não há um princípio moral liberal, né, que seria uma neutralidade absoluta, ela fala, não tem como negar que no final o Estado ele assume uma postura. Né? Então haveria uma ética liberal. A questão é que na visão dos liberais, a ética liberal ela não é uma ética compreensiva, portanto, ela não é uma ética que impõe uma visão de bem, porque seria uma ética que ela é plural, portanto, ela permite que todo mundo tenha qualquer visão de bem. Ou seja, ela não seria uma ética impositiva por parte do Estado, na visão dela. Né? Eu pessoalmente discordo, pois Laborde acredita que o liberalismo não seria uma teoria ética, ontológica ou metafísica, pois não obrigaria um estilo de vida liberal. Entretanto, a própria tradição liberal não é convergente contra a neutralidade estatal. Você tem grandes tradições liberais. Eu não vou explicá-las cada uma, mas só para citar o nome de alguns autores.
A teoria do Dworkin e o que nós chamamos de teoria da independência ética. Então essa ideia aí sim, de que um Estado ele não pode assumir nenhuma posição ética e nenhuma posição moral, ok? Embora ele revise isso no último livro dele antes dele morrer, que é chamado Religion Without God, né? Religião sem Deus. Tem outros dois autores, que é o Gruber e Sager, e a ideia de que a neutralidade seria regulado pelo desprezo ou não às minorias sociais, questão de inclusividade, e uma terceira posição que é do Jonathan Cong, e a ideia de uma neutralidade que preserva a divergência das religiões em sentido epistêmico. Então você teria uma neutralidade apenas no sentido de que você então permitiria não interferiria nos debates, né, pessoais, permitindo com que as religiões pudessem ter um pouco mais de autonomia, tá bom? Enfim, retomando aqui a Wolterstorff, cada abordagem estaria ligada à preservação de um aspecto básico do liberalismo. Por exemplo, Dworkin a igualdade, Dworkin a liberdade, o Gruber e o Sager a igualdade, e o último, né, o Cong, em relação à neutralidade em sentido epistêmico. Para Laborde, antes do mais, é preciso definir os limites de cada uma dessas posições. Ela não adota nenhuma dessas, eu vou dar um salto aqui, porque ela acha que cada uma delas tem algum defeito, embora ela ache que tem algumas coisas interessantes a serem compartilhadas, né? Ok? Então vamos lá. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Então, ela vai propor o que ela convencionou chamar de secularismo mínimo, que seria, em tese, a resposta melhor do liberalismo atual. Na Europa mesmo, ela tem se tornado muito proeminente, inclusive decisões de tribunais e tal. Essa teoria manteria as bases dos valores liberais e democráticos, liberdade, igualdade e justificação epistêmica, todavia oferecendo critérios mais objetivos para afastar os equívocos das outras teorias. Qual é o equívoco principal das teorias? Primeiro, vagueza na diferenciação de razões de bem e de justiça, porque no final o Estado tem que tomar decisões sendo justo, não pode praticar maldade, mas você não consegue ter uma teoria que diga para o Estado exatamente o que é justo, o que é o bem. Então fica vago, né? O que é o justo, o que é o bem. Então ela acredita que as teorias liberais elas não conseguiram apagar essa vagueza. Então ela está tentando apagar essa vagueza. Segundo, a utilização dos efeitos da exclusão como critério de neutralidade. Porque ficava muito difícil você saber exatamente quando que o Estado estaria excluindo e quando não. Né? Em prol de uma minoria, ele poderia, de repente, criar um ônus muito severo sobre outro grupo, e isso poderia, na verdade, criar uma falta de igualdade, ou seja, desbalancear a receptividade ou inclusividade. E, por fim, saber diferenciar conteúdos fundacionais de não fundacionais. Conteúdos fundacionais e não fundacionais são conteúdos que se baseiam numa ideia de bem. O Estado, então, assim, ele que vai definir o que é o bem ou não, ele que vai definir o que é fundacional ou não. Então, as teorias liberais antigas, na visão dela, não conseguiam superar esses problemas. Sua teoria se funda na ideia de desegregação, como eu falei, que é uma espécie de desmembramento dos vários elementos religiosos, de tal sorte que, apenas em casos em que se fere os princípios do secularismo, se deve aplicar a régua da neutralidade. Então, a neutralidade ela é dinâmica. Não havendo uma ofensa direta a ela, passa. Havendo uma ofensa direta a ela, aí você analisa e vê o que exatamente, e só aquilo deve ficar no filtro, o resto passa. Tá? Não sendo o caso, deve-se manter a religião intocada. Bellolio, autor italiano, né, explica esse secularismo como secularismo aceitável em um Estado liberal, por conseguir manter a independência entre política e religião, mantendo a autonomia das duas esferas. Então, para ela, você teria que ter 3 critérios, né, que justificariam esses elementos. Primeiro, ela chama de Estado justificável. Estado justificável, ele agrega o valor da justificação das razões para os cidadãos, fazendo com que o Estado tenha uma preocupação epistêmica de demonstrar por quê e quais são os motivos que levaram o Estado a tomar aquela decisão. Na visão dela, as bases filosóficas que sustentam a ideia de neutralidade seriam retiradas de Deus, da política, é chamado de tese da independência ou da separação, ou da autonomia decisória, sem impor as bases das verdades religiosas sobre os cidadãos. Some-se a isso a ideia de uma teoria política que não se baseia em nenhum ideal de bem, baseado em nenhum cidadão, especificamente falando. Cria-se um ambiente democrático em sentido epistêmico para todos, inclusive não crentes. O Estado justificável deve se valer de linguagem acessível a todos os membros e interagir com todos. Laborde o traduz, né, pelo seguinte princípio:
literalmente, que eu traduzo, né? Quando uma razão não é genericamente acessível, não deveria ser usado pelos servidores do Estado para justificar a coerção estatal, chamado de tese da acessibilidade. Ela fala o seguinte: os liberais eles defendem, ou epistemicamente a coisa tem que ser acessível, inteligível, ou compartimentar, não, passível de compartilhável, né? Obrigado, compartilhável. Ela acha que a acessibilidade é melhor. Por quê? Porque a acessibilidade tem apenas a ver com estabelecer mecanismos para que as pessoas entendam a decisão do Estado. Então o Estado, nesse sentido, ele tem menos imposição sobre o cidadão. Se for inteligível, o Estado teria que começar, então, a criar critérios de inteligibilidade. Então aí geraria um peso para o Estado ter que explicar o que é inteligível e o que não é. E do ponto de vista de ser compartilhável ou não, nesse sentido, teria o problema de que você teria, às vezes, umas barreiras linguísticas, né? Então, nem sempre o Estado teria que impor para alguém um tipo de linguagem, talvez, comum. Isso poderia gerar um problema que o Habermas chama de questão da tradutibilidade. Que você teria que ter, então, uma linguagem comum que traduziria todas essas linguagens religiosas para que as pessoas pudessem ter acesso. Ela acha que no final, o problema é de acesso. Então, dando acesso às pessoas para que elas entendam, já é epistemicamente já é justificável, né? O Estado tem que ser inclusivo, esse é o segundo critério, cuja função está em preservar a igualdade civil, que seria uma derivação então da ideia de igualdade proposta por Gruber e o Sager, né? A neutralidade da justificação é necessária, mas não suficiente. Faz-se mister também a ideia do igual tratamento como elemento básico de uma proposta liberal. O princípio tem o seguinte enunciado: quando a identidade social é um produtor de vulnerabilidade e dominação, não deve ser apoiado simbolicamente e promovido pelo Estado. Então, a neutralidade vai apoiar o seguinte: uma afirmação religiosa, se ela gera algum tipo de vulnerabilidade e dominação, então ela fica no filtro, tá certo? Então, o Estado tem que adotar medidas para que a religião só possa ser acessível se ela não criar algum tipo de vulneração em relação a grupos sociais, preocupação que tipicamente de inclusividade, do ponto de vista de um acesso democrático. Segundo a Laborde, são 4 elementos em relação a se uma religião seria excludente ou não. O que está em jogo não é o conceito de religião, mas se algum aspecto social da religião é excludente. Tá? Não importa a religião. Se o sentimento de exclusão não for pessoal. Não pode ser simplesmente assim, mas eu me senti excluído por aquela religião pessoalmente. Não pode ser, tem que ser um critério objetivo, tem que ser social. Tem que depender do contexto. Então o contexto tem que dizer, tem que apresentar dados objetivos para que você possa entender se houve ou não exclusão. E tem que depender do sentido social dos símbolos. Então você tem que fazer uma análise simbólica. Por exemplo, um caso famoso que é citado na Europa a briga por se deveria ou não ter presépio em espaço público, porque em tese seria excludente. Parece que lá na Inglaterra o pessoal já tem adotado a ideia de no Natal não se deseja mais Merry Christmas, se deseja boas festividades, porque Christmas seria, por exemplo, excludente. Eu não sei se a Laborde abonaria isso, apenas para dizer que você tem que também entender o contexto do símbolo. Fala, não é porque é um símbolo que ele é excludente, muitas vezes não tem nada a ver. Então não basta ter o símbolo para garantir um processo de exclusão. E o último elemento é chamado de Estado limitado. O Estado limitado ele protege a liberdade pessoal, que é um dos grandes problemas do Dworkin que eu falei. Enfim, desde Locke, passando por Dworkin, o liberalismo defende a autodeterminação pessoal. Então é importante que o Estado não tire essa autodeterminação. O enunciado do princípio: quando uma prática se relaciona às éticas compreensivas, não deve ser imposta coercitivamente sobre os indivíduos. Então o Estado ele tem sempre que abrir a possibilidade de não obrigar aos cidadãos ter que adotar algum tipo de visão de mundo ou espécie de bem, tá certo? Segundo ela, né, aqui no inglês ela fala ethical individualism, that lies at the heart of liberalism, ou seja, no final a ética liberal, né, essa ética do elemento da liberdade individual, ela passa a ser o coração, né? Ela passa a ser o coração, ela repousa, vamos dizer assim, sobre o coração do liberalismo, ou seja, no fundo, é uma ética que preserva a liberdade e a individualidade das pessoas, tá bom? Então, enfim, aí ela vai fazendo comentários sobre isso. Na minha visão,
só passar aqui um pouquinho, porque porque a ideia é realmente abrir, né? Na minha visão, o problema dessa teoria liberal é que ela não consegue garantir que o próprio liberalismo não é uma teoria compreensiva por si mesma, ou seja, que ela não é baseada numa noção de bem. O Wolterstorff já havia levantado isso em 97, no debate com o Alt, quando ele ataca o Rawls, mas eu acredito que isso... Porque o Rawls, ele mesmo fala assim, quando ele lança o primeiro livro dele sobre a teoria política, a crítica que foi feita a ele era essa, né? Tipo, você está desenvolvendo a teoria ética compreensiva. Em tese ele muda isso, fala, não, então vamos mudar aqui, eu vou desenvolver uma teoria que não é compreensiva, porque simplesmente, segundo ele, liberdade e igualdade não são imposições de bem, são na verdade tipo pré-condições da própria humanidade, da própria condição do ser humano, entende? Como se fosse assim. Só que aí o Wolterstorff fala, bom, já começa num problema, a gente não tem nem consenso sobre a noção do que é igualdade, do que é liberdade. Tem um exemplo muito famoso, que é o exemplo entre Sarah e Tommy, né? Que ela fala assim, Sarah e Tommy pertencem à mesma religião. Nessa religião só homens podem ser ordenados clérigos. Sarah não gosta, Tommy concorda. E aí a visão que eu entendo. Num caso como esse, há ou não há igualdade? Bom, na visão de Tommy sim, na visão de Sarah não. Entende? E aí a pergunta é, como é que uma visão liberal se considera não compreensiva, sendo que muitas vezes ela mesma impõe uma cultura política, entende? Que impõe uma visão de mundo sem o qual você não pode ser aceito dentro daquela sociedade. Tá certo? Então nesse caso, segundo Wolterstorff, isso fere principalmente o primeiro princípio dela, que é de um Estado mais voltado a esse aspecto de acessibilidade, né? Que ela chama de Estado... Agora me foge aqui. Enfim, que é o Estado justificável, que é o caso do Estado justificável, que está associado a um elemento epistêmico. Um outro problema é que mesmo que se suponha haver uma cultura política, ou seja, que não é uma imposição, mas apenas um panorama geral político, que se identifica com as ideias liberais, como se ideias liberais fossem meio que, assim, culturalmente acessíveis, de forma natural, os teóricos políticos deveriam analisá-los e retirar princípios de justiça que cidadãos racionais e razoáveis pudessem aceitá-los. Contudo, Rawls não diz o que é ser razoável ou racional, porque isso é uma questão liberal. Porque se você tem um elemento justificável, então todas as decisões elas têm que ser razoavelmente ou racionalmente justificáveis. Para os liberais haveria uma diferença entre racional e razoável, entende? Só que ele não explica exatamente quando que é racional ou quando que é razoável. Então fica apenas uma pressuposição disso, ok? Porque dependendo do que você entende como racional ou razoável, você também impõe uma visão de mundo do ponto de vista epistêmico. Por exemplo, sobre uma questão sobre o que seria verdade ou não, né, acerca da realidade, por exemplo. Um outro problema, outro problema que é esperado, é que não haja aceitação de todos os seres racionais em relação aos conceitos propostos pelo Estado. Essa divergência. E aí a pergunta que deveria se fazer é, quem é esse terceiro capaz de decidir sobre uma controvérsia genuína, por exemplo, entre Sarah e Tommy, se deveria ou não aquela religião ordenar ou não mulheres. Tem outro caso que ela cita que é bem interessante, o caso de um professor que ele fez um discurso motivacional, professor treinador de futebol americano, né? Aí antes do time entrar, é um caso famoso, um caso real, ele fez um discurso motivacional, citou a Bíblia. Ele foi demitido pela escola porque o Estado era laico. É um caso real esse caso. Depois o cara até deu depois uma mídia, depois ele entrou na justiça, foi readmitido com uma indenização. Mas a própria ela aborda o seguinte exemplo. Vamos imaginar, aí ela cita o exemplo do caso da questão de gênero. Ela fala, vamos imaginar que ele tivesse feito um discurso usando, enfim, a ideia de gênero. Aí ela fala assim, ele teria sido demitido? Ela fala, não. Mas ela fala assim, bom, mas a questão do gênero, por exemplo, ela envolve uma questão, ela reconhece, né? Que ela envolve uma questão, por exemplo, de visão compreensível de mundo. Então ela mesma reconhece que em alguns casos o próprio liberalismo gera essa simetria. Ele foi demitido porque citou a Bíblia, mas se ele citasse uma outra dimensão compreensível de mundo, por exemplo, vamos lutar pela natureza, ele não teria sido demitido. Então esse é um outro problema. Que como não há aceitação, você fica sem um critério claro sobre como que o Estado vai definir que tipo então de justificações, que tipo de motivações as pessoas podem ter para tomar suas decisões.
E por fim, Walter Stauf cita um último tópico, né? Só mais 2 minutinhos eu já termino, que talvez nunca se chegue a um princípio de justiça norteador para todo mundo. Então existe uma certa expectativa do liberalismo que é meio utópica, como se a gente pudesse, por meio de uma discussão, porque esse é um princípio do Rawls, né? De que a justiça ela se dá porque somos racionais, dado um espaço de debate, poderemos alcançar um consenso e esse consenso serviria como critério de justiça. Ele fala, bom, é uma expectativa boa, mas eu não sei se ela vai chegar, e se ela não chegar, a gente faz o quê? E o que tudo indica é que provavelmente a gente não vai chegar, né? Enfim, só para colocar, são muitas coisas, né? São muitos critérios. A minha ideia é que essas propostas liberais, elas, mesmo na proposta da Laborde, elas ainda assim apresentam um critério que é compreensivo, e aí eu explico isso num outro momento, que se dá pelo seguinte: quais são as bases filosóficas de uma teoria liberal? A meu juízo, as bases filosóficas de uma teoria liberal, normalmente elas são favoráveis a teorias antimetafísicas, ou que negam realidades metafísicas. Então, se uma teoria política ela tem como pressuposto uma teoria antimetafísica, então, obviamente, ela é mais inclinada a aceitar justificações de discursos de teorias que são mais compatíveis com uma negação da própria realidade metafísica. Então, qualquer tipo de teoria, religiosa ou não, seja moral, que de alguma forma dialoga com sistemas metafísicos, ele teria, pelo menos, um problema a mais do ponto de vista epistêmico, que teria que ser como expressar teorias metafísicas de forma não metafísica para que haja acessibilidade por parte das pessoas que não aderem àquele sistema de crenças. Então, nesse sentido, eu acredito, né, que qualquer tipo de tradução de sistemas metafísicos para não metafísicos, você tem necessariamente uma perda de conteúdo. Portanto, se esse for o critério liberal, por exemplo, o critério liberal, quando você fala assim, por exemplo, uma metaética, ele teria uma dificuldade de aceitar teorias metaéticas que têm algum tipo de fundamentação metafísica, entendeu? Então ela seria, por exemplo, mais favoráveis a teorias que fossem não metafísicas, talvez algum tipo de consequencialismo. Então, no fundo, ela acaba adotando, né, pelo menos essa é a minha visão, pelo menos tendo uma inclinação, se ela não adota oficialmente, ela tem uma inclinação muito mais favorável a aceitar teorias antimetafísicas por conta do fundamento não metafísico da própria teoria liberal, que é a ideia de que o ser humano ele é livre e igual, e racional, sem que isso seja metafisicamente justificado. Portanto, isso seria um tipo de humanismo, né? Um tipo de humanismo no sentido de que não haveria uma relação vertical, ou seja, metafísica, mas apenas uma justificação mais horizontal. Enfim, apenas uma visão mais geral. Acho que talvez o interessante seja a gente poder discutir, debater, levantar as questões sobre isso, a gente pode até esclarecer alguns conceitos. Então, em tempos como os nossos, né, esse é um tema, eu acredito, bastante quente. Então, muito obrigado a todos